Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. O tema é ah, Programação Neurolinguística, a PNL, né? Ela se apresenta quase como uma chave mestra para a mente, sabe? Prometendo reprogramar o cérebro, alcançar resultados. Mas fica aquela pergunta, né? Por que na prática, muitas vezes, os resultados parecem não ser tão grandiosos assim? Essa é a questão central mesmo. O material que a gente analisou hoje, que explora as ideias do Hélio Couto sobre PNL, sugere justamente isso, que a eficácia da PNL, tipo das técnicas, depende muito de algo que já está lá dentro. A nossa programação mental anterior, né? O nosso software interno, digamos assim. Exato. E aí que a gente vai focar hoje, nessas barreiras que às vezes a gente nem vê. Porque certas ferramentas que parecem tão lógicas, né? Tipo, modelar alguém de sucesso, criar âncoras de confiança, porque às vezes não entregam o que prometem. A chave, segundo essa análise que a gente viu, está em entender a diferença entre o nosso mapa mental e o território, que é a realidade. Vamos investigar isso aí. Certo, então vamos começar pelo básico. Um dos pilares da PNL é essa frase: o mapa não é o território. O que isso quer dizer nesse contexto que a gente está vendo? Olha, nessa visão, o mapa é a representação interna que cada um de nós tem da realidade. Ele é formado por tudo, né? Nossas crenças, valores, o que a gente pegou da família, da escola, da mídia, da cultura. É a nossa lente, assim, para ver o mundo. Já o território, o território seria a realidade objetiva mesmo, sabe? Independente do que a gente acha. E a questão que a fonte levanta é que muitas vezes o nosso mapa interno tá bem desalinhado com o território lá fora. E esse desalinhamento é que cria o problema para a PNL funcionar. Quer dizer, tentar aplicar uma técnica de PNL que no fundo é para mudar o mapa. Isso. Fica difícil se o mapa já está todo torto, digamos assim. Precisamente. A analogia que a fonte usa é ótima, né? É como tentar usar um mapa de Curitiba para andar em Belo Horizonte. Simplesmente não vai dar certo, né? Entendi. O material detalha bem como esses mapas mentais, quando estão baseados em ideias limitantes, eles funcionam tipo um sistema operacional antigo, sabe? Cheio de bug. Aí ele rejeita ou corrompe os aplicativos novos que a PNL tenta instalar. A fonte dá exemplos, tipo crenças como quem nasce pobre morre pobre, sabe? Ou preconceitos de raça, visões limitantes sobre gênero. Como aquela ideia que você mencionou que a fonte cita, de que a mulher seria a origem do mal, que deveria ser submissa. Exato. Ou a noção que vem lá da história de Adão e Eva, de que o trabalho é um castigo, não uma realização. Isso mesmo. Essas narrativas que a gente absorve muitas vezes sem nem perceber, elas formam a base do mapa. Aí você tenta instalar um programa de prosperidade em cima de um mapa que diz que a escassez é o destino. Ou, sei lá, tentar programar autoconfiança em cima de uma base de culpa, de inadequação que veio dessas histórias. A fonte diz que é uma batalha perdida. Precisa primeiro formatar o HD mental, sabe? Identificar e desmontar essas programações antigas. Entendi. E como que esses mapas são criados, então? Como essas programações entram tão fundo assim? Olha, a programação acontece de várias formas, mas a fonte dá um peso muito grande para as histórias, para as metáforas, analogias. Elas são como veículos para implantar crenças, valores. E também destaca muito o poder da hipnose. E aí não é só hipnose de palco, não. É aquele estado de foco intenso, sabe? De sugestionabilidade que a gente entra quando tá vendo TV, ou um filme, ou até em certas conversas. Nesses momentos, assim, de consciência mais alterada, digamos, comandos e informações podem ir direto pro subconsciente e ficar lá, anos. Nossa, impressionante. Aquele exemplo do médico que deu a sugestão pós-hipnótica para paciente. Sim. É bem isso, né? 15 anos depois ela ouve a palavra gatilho e pronto,
Fez o que ele mandou sem nem saber por quê. Exatamente. A programação original, a mente consciente esqueceu, mas ela continuava ativa lá no fundo, no subconsciente. E isso vale para narrativas culturais maiores também. A história do Jardim do Éden, por exemplo. A fonte apresenta como um caso de programação mental de longuíssima duração, que há milênios está aí moldando como a gente vê culpa, pecado, trabalho, a relação homem-mulher. É a força da narrativa criando o nosso mapa, né? Individual e coletivo. Certo. Mas isso leva a uma questão, assim, fundamental. Se essas programações são tão fortes, por que é tão difícil mudar esse mapa? A fonte usa uma analogia bem interessante para mostrar essa resistência. Pede para imaginar alguém segurando uma caneta, com força. Mesmo para soltar a caneta, que é um ato simples, existe uma resistência ali, neuromuscular. Agora pensa na dificuldade que é soltar uma crença. Uma ideia que talvez definiu quem você é, como você vê o mundo por anos. É muito, muito mais complexo. Entra a tal da zona de conforto, imagino eu. Mesmo que o mapa atual não seja bom, ele é conhecido, né? Familiar. Sim, o medo do desconhecido pesa muito. E tem outra coisa. A resistência social. Muitas dessas nossas crenças mais básicas são coletivas, compartilhadas. Aí questionar o mapa base, as historinhas, que é como a fonte chama, essas narrativas fundamentais, pode ser visto como uma ameaça para a coesão do grupo, para a ordem das coisas. Discutir ideias abstratas é uma coisa, né? Agora, mexer nas histórias que sustentam a estrutura, isso pode gerar reação forte. Entendido. Faz sentido. Então, com esse cenário todo, da força do mapa e da dificuldade de mudar, como ficam as técnicas da PNL mesmo? Vamos pegar algumas que a fonte cita. Modelagem, ancoragem, espelhamento. Como o mapa afeta cada uma delas? Vamos lá. Começando pela modelagem. A ideia básica na PNL é você achar alguém que já tem o sucesso que você quer, financeiro, pessoal, o que for, e modelar essa pessoa, copiar comportamentos, estratégias mentais, crenças, aprender pelo exemplo. A fonte diz que a técnica em si é válida, claro, mas o desafio é tentar colocar esse modelo novo em cima de um mapa antigo que pode ser totalmente incompatível. Tipo, eu posso tentar copiar os hábitos de um milionário, mas se lá no fundo do meu mapa tá escrito dinheiro é sujo ou eu não mereço ser rico, Exatamente. o programa novo vai dar conflito com o antigo. Isso. A fonte até menciona uma técnica de auto-hipnose simples, relaxar a testa, o rosto, sentir as pálpebras pesadas, como um jeito de acessar o subconsciente para tentar implantar o modelo que você quer. Mas o alerta é claro, se o mapa base, as crenças lá do fundo não forem revistas e alinhadas, essa programação nova vai ser ou rejeitada ou neutralizada. Vai dar conflito interno. Faz todo sentido. E a ancoragem? Aquela de associar um estado emocional bom, confiança, calma, a um gatilho, tipo um toque, uma palavra. O mapa mexe nisso como? Então, a ancoragem tenta criar um atalho para a gente acessar esses estados positivos mais rápido. A fonte acha útil sim, só que a eficácia dela depende muito da intensidade e da pureza do estado que você consegue criar na hora de fazer a âncora, sabe? E esse estado interno, ele é totalmente influenciado pelo mapa mental que já existe. Se o mapa tá cheio de crença, de incapacidade, gerar um estado genuíno de poder pessoal para ancorar fica difícil. A fonte cita exemplos de como usam isso, né? Sim. Menciona como vendedores, às vezes, usam brindes, tipo como uma âncora, para gerar um sentimento de obrigação no cliente. É uma aplicação mais externa, né? E fala também do uso pessoal, para manter estados de alta performance, o tal do estado de fluxo. Mas aí ressalta que isso exige um esforço consciente o tempo todo para ativar e manter a âncora. Ou seja, você fica lutando contra a programação automática inconsciente que vem do mapa. Não é algo que vira automático se o mapa não estiver junto, entende? Entendi. E por último, o espelhamento, o rapport. Aquilo de copiar sutilmente a linguagem corporal, o tom de voz do outro para criar conexão. O mapa interfere aí também? Olha, o espelhamento funciona criando uma sintonia que não é verbal, né?
quase como um emaranhamento energético ou uma equalização das ondas cerebrais. Isso facilita a comunicação, a empatia. A fonte até conta um experimento interessante. Uma pessoa num banco de praça começou a espelhar a outra discretamente e, sem trocar em palavra, a pessoa que foi espelhada acabou oferecendo emprego para a primeira. Mostra o poder dessa conexão não verbal. Uau! Mas e o mapa? Onde ele entra aí? Mesmo que a técnica funcione no nível físico, fisiológico, a interpretação da situação toda, a intenção de quem está espelhando e a resposta a essa conexão que foi criada, tudo isso ainda passa pelo filtro do mapa mental de cada um. Por exemplo, alguém que tem um mapa muito baseado em desconfiança pode até interpretar o espelhamento como, sei lá, manipulação. A percepção da realidade que a técnica cria ainda depende do mapa, né? E tem mais uma camada que a fonte explora. Além das programações que vêm das histórias, das interações, que é a influência subliminar. São aquelas mensagens que colocam em filmes, músicas, anúncios, de um jeito tão rápido ou sutil que a mente consciente não pega, mas o subconsciente, esse pega. Isso soa meio teoria da conspiração para algumas pessoas, né? Mas a fonte traz exemplos concretos. Sim, e é bom deixar claro que a gente está relatando o que está na fonte, né? Os exemplos que elas citam incluem, por exemplo, o suposto uso de som de porcos sendo abatidos, mixado baixinho numa cena de exorcismo de filme que teria, veja só, excitado parte do público feminino. Outra alegação é de sons de natureza sexual inseridos em músicas pop para aumentar o apelo às vendas, e também o uso de símbolos fálicos ou genitais escondidos na publicidade para associar produtos com poder, virilidade, desejo. Menciono também o pé feminino, né? Como um símbolo forte na psicanálise, citando o filme Lolita, anúncios de sapato, como usam isso para evocar certas coisas. A ideia geral, então, é que a gente está mergulhado num bombardeio de programações que a gente nem nota conscientemente, e isso vai solidificando ainda mais o nosso mapa sem a gente ver. Correto. Essa programação toda, consciente e inconsciente, vai fortalecendo o mapa que já existe. E aí a análise da fonte dá um passo, bem ousado, eu diria. Estabelece uma ponte entre PNL, mapas mentais e física quântica. Opa! Aí a conversa ficou mais funda ainda. Como é essa conexão? O argumento principal é que as histórias do nosso mapa, por exemplo, a narrativa de Adão e Eva, que traz a ideia de um universo onde erro gera punição, trabalho é fardo, essas histórias estariam em conflito direto com a descrição da realidade que vem da física quântica. A quântica, nessa interpretação da fonte, descreve um universo que é fundamentalmente onda e energia. O vácuo não seria vazio, mas uma fonte de criação. Citam o efeito Casimir, aquela força entre placas no vácuo, que explicaria como a lagartixa anda na parede, como exemplo dessa energia do vácuo. Certo. E qual a implicação dessa incompatibilidade entre o mapa e a física? A implicação, segundo a fonte, é profunda. Nossos pensamentos e crenças, o mapa, não seriam só interpretações passivas. Eles teriam um papel ativo na manifestação da realidade. Isso se liga à ideia do colapso da função de onda da física quântica, aquele conceito simplificado de que a observação, o foco da consciência, transforma possibilidades quânticas em realidade concreta. O mapa mental, então, direcionaria qual realidade a gente tende a colapsar, a manifestar para nós mesmos. A fonte usa algum exemplo para tentar mostrar essa ideia de pensamento mudando a realidade? Usa, sim. Pega a história bíblica do centurião romano, que pede a Jesus para curar o servo dele à distância. A interpretação que a fonte dá é que a fé absoluta do centurião, a certeza dele, sem dúvida nenhuma, ou seja, a ausência de um mapa mental limitante naquele momento, permitiu que o pensamento único dele, a ordem mental dele, alterasse a realidade física do servo, mesmo sem contato. É uma interpretação bem ousada mesmo. E levanta questões de responsabilidade, né? Com certeza. A fonte toca nisso quando discute o perigo de tecnologias muito avançadas, como as que vêm da própria física quântica, armas nucleares, por exemplo. O perigo delas estarem nas mãos de pessoas ou grupos
que operam com mapas mentais baseados em histórias de conflito, separação, medo, limitação. O problema não seria a física ou a tecnologia em si, mas a historinha, a programação, o mapa que guia quem tem esse poder. A diferença entre cientistas de nações rivais não seria o conhecimento técnico, talvez, mas o mapa cultural de crenças que está por baixo. Caramba. Diante desse quadro todo, a PNL limitada pelo mapa, o mapa formado por programações tão profundas e resistentes, e ainda essa conexão com a realidade. Qual seria, então, o caminho que a fonte propõe para a gente fazer a mudança pessoal funcionar de verdade, seja com PNL ou outra coisa? A aposta é bem direta, na verdade. Antes de sair aplicando técnica de reprogramação à torto e à direito, o passo essencial, necessário mesmo, é tomar consciência do próprio mapa mental. É preciso investigar quais são as crenças, os valores que estão rodando ali no nosso sistema operacional de verdade. A fonte sugere ferramentas de autoanálise, como fazer uma lista honesta dos próprios valores, não o que a gente acha bonito dizer, mas o que as nossas ações mostram que a gente prioriza no dia a dia. E além dessa autoconsciência, o que mais? Buscar a autenticidade. Tentar alinhar a vida com quem a gente realmente é, sabe? Em vez de viver um papel que veio de programação externa ou antiga. O exemplo que dão é tipo, nasci para ser jogador de futebol, mas virei bancário por pressão ou por uma crença limitante. A fonte também menciona como caminhos para trabalhar mais fundo, abordagens como a ressonância harmônica, que descreve brevemente como um método para ajustar essas frequências mentais, esses padrões energéticos por baixo de tudo. Mas a mensagem principal é essa. A mudança real, que dura, exige mexer na base, limpar e atualizar o mapa. Uau! Então, o potencial todo da PNL e de outras ferramentas de desenvolvimento parece depender criticamente de um passo anterior, né? Mais profundo. Que é a nossa disposição, nossa capacidade de olhar para dentro, examinar o nosso próprio mapa da realidade e, se precisar, redesenhar ele. Não é só ter a ferramenta. Tem que preparar o terreno onde ela vai ser usada. Exatamente isso. As ferramentas da PNL ou outras podem ser incrivelmente potentes, sim, mas a eficácia delas opera dentro dos limites que a nossa programação de base, o nosso mapa, estabelece. Tornar consciente o inconsciente, entender as histórias que a gente conta pra gente mesmo sobre nós e sobre o mundo. Essa parece ser a chave, segundo a visão apresentada pelo material que a gente analisou hoje. Isso deixa a gente com uma reflexão e tanto, né? Baseado no que a gente conversou aqui, qual será a história fundamental, talvez herdada, talvez absorvida sem a gente nem notar, que pode estar agora mesmo definindo os limites do nosso território pessoal, profissional. Fica aí para a gente pensar. Até a nossa próxima investigação.